a doutora Beatriz, no próximo bloco, sobre esse assunto tão importante da prescrição penal. Daqui a pouquinho, hein? Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com a professora Beatriz Abrão. Beatriz, me diz uma coisa, se há um negócio que a imprensa não gosta, né, a justiça midiática, né? É o problema da presunção da inocência, que é um princípio constitucional absoluto, né? Agora mesmo, o problema dos ficha limpa, ficha suja, surgiu essa questão. Essa questão, você considerar o camarada criminoso sem que ele tenha sido julgado definitivamente. Isso em matéria jurídica já foi devidamente consolidado esse entendimento, né? Que culpado só depois de ser definitivamente condenado, né? Sim. Como é que você vê isso, Beatriz? Pois eu acho que o judiciário ele está meio que ferindo todos os dias o princípio da presunção de inocência. Pelo menos é isso que eu vivencio na minha carreira aí no dia a dia. Às vezes eu entro com pedido de liberdade provisória e aí mesmo que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, tenha residência fixa, quer dizer, mostrando que estão ausentes aqueles requisitos para mantê-lo preso, o juiz mantém preso com a alegação de que o Rio de Janeiro está muito perigoso e que todo mundo precisa, e que é um absurdo manter solto. Então, quer dizer, acho que não é por aí. Então, a gente estaria rasgando a Constituição Federal. E ultimamente, então, tem sido muito frequente isso, meu modo de entender, né? Aquela confusão entre prisão temporária, não é? É verdade. E prisão preventiva, né? E prisão preventiva. A prisão temporária foi criada com um objetivo definido, né? Para ir buscar provas, etc. Tal. Mas ela está sendo usada de duas maneiras, como prisão preventiva, como castigo. Ela está sendo usada como castigo, basicamente como castigo, né? Então castiga a pessoa, decreta a prisão temporária e pode deixar ele lá alguns dias. É verdade, a cautela ele uns dias ali de castigo para ver se ele aprende, é mais ou menos assim, né? É isso mesmo. Quer dizer, todas as medidas liberais, vamos chamar assim, né? Humanitárias, melhor dizendo, que foram estabelecidas através dos tempos, é uma longa discussão, é uma longa sedimentação dos princípios, né? Sim. E que os tribunais vêm fazer. De repente, alguém joga areia nisso tudo. E aí acaba tudo. Anos de estudo e de reflexão, de meditação, etc. Porque é sempre uma visão vesga da história, né? Para o leigo ele acha que é só indo para a prisão. Eu que já sou velho, graças a Deus, mas eu já vi tantas essas coisas, sabe disso? Eles não falam coisa que eu vivi, por exemplo, né? Antigamente a prisão preventiva era obrigatória nos crimes com pena de reclusão superior a 10 anos. Então, no crime do júri, todo mundo era todo preso. Mundo ficava preso. Muito bem. Então, você respondia o processo durante 4, 5, 6 anos, conforme fosse o caso, né? Chegava no final, absolvia, olha, o senhor não tem nada a ver. Muito obrigada pelo tempo que você ficou preso. O senhor desculpe e tal. Vamos embora, né? É complicado, né? E aí, quem é que vai voltar esses dias que a pessoa ficou presa? O tempo perdido, né? É isso mesmo, com certeza. Quer dizer, foi uma maneira de encontrar um castigo, não é verdade? Isso é um castigo diferente, né? É uma pena castigo, né? Não precisa julgar o réu. E o leigo, para o leigo soa muito bem isso. Não precisa julgar o réu. Basta que você aplique essas coisas que eles aplicam. Ele fica preso o período ali do processo e aí ao final já está tudo resolvido. Mas e se ele foi absolvido? Isso é o impacto de uma sociedade tecnológica, né, que abstrai o valor da pessoa humana. Não tem mais o emocional. Não tem mais não. Hoje é muito ali o papel, ou então só o computador, ou tudo informatizado. Não tem mais o lado emocional. É isso mesmo. Né? E você, como vê o problema da progressão da pena, você acha também que o réu deve cumprir o período todo? Que as pessoas falam assim, eu fico horrorizado, só foi condenado a 10 anos de reclusão. Você sabe que são 10 anos dentro de uma cadeia? Poxa. Hein? O problema da progressão, houve um grande avanço aí no STJ, né? Que o STJ já vinha imaginando em ter essa progressão de regime nos crimes hediondos, até
que houve a modificação da lei. Então, eu acho que veio numa boa hora, porque antes cumpria integralmente fechado, então às vezes a gente tinha aquela pessoa que entrava no tráfico porque tinha uma grande quantidade de entorpecente, mas nem era um grande traficante e cumpria integralmente em regime fechado a pena. Então, essa questão aí de pelo menos ter essa progressão, começar no regime fechado e depois ir para um regime mais benéfico, veio em boa hora, na verdade. É verdade, né? Muito bem, mas é isso. Infelizmente, hoje a gente tem que lutar contra esse totalitarismo, né? Que vem pela imprensa. A imprensa é que provoca isso tudo. É, porque é complicado, porque às vezes a pessoa praticou um crime. Dias depois já se descobre que não foi ela que cometeu, mas ela já está na mídia para todo mundo, ela já é, né, um criminoso em potencial, já cometeu crime. Então é complicado. E na tua vida profissional, o que é que você tem encontrado nesse aspecto aí? Você tem encontrado resistência? O que é que você tem encontrado? Tenho sim. Por exemplo, eu tenho uns casos que eu vejo às vezes da pessoa que foi condenada a 3 anos em associação ao tráfico e, no entanto, vai cumprir o regime integralmente fechado. Então, a gente fica na dependência de que os tribunais superiores vão entender sobre isso, porque 3 anos, pelo Código Penal, seria um regime até aberto. Então, verificando o caso concreto, a pessoa é primária, tinha bons antecedentes, foi a primeira condenação dela, então colocar essa pessoa em regime integralmente fechado, quer dizer, fechado desde o início, por que não investir aí em que ela praticamente tenha uma vida normal? Ela possa estudar, possa trabalhar, ter um regime mais benéfico, né? E não ficar reclusa e sair de lá pior do que ela entrou. É um problema danado, né? Beatriz, me diz uma coisa, agora há um certo requinte nesse negócio do rigor das coisas e tal, né? E agora inventaram o negócio do controle eletrônico, botam uma pulseira no pé do camarada, né? Para ele não fugir. Como é que você vê esse negócio aí, Beatriz? Poxa, eu entendo que isso não é importante, não. Sabe quando eu vejo isso, eu me lembro daquele negócio dos Estados Unidos, eu acho aquilo tão alarmante, cheio com uma bola aquela de bola ferro, pesada, parece um desenho, né? Mas, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. E agora no Brasil estão adotando isso também, né? Na minha opinião, quanto mais eles se aproximarem aí de uma coisa mais radical, né? A pessoa fica cada vez mais entendendo que ela não é uma pessoa importante para a sociedade e não pensa em ressocialização. É complicado. Imagina, você vai virar para a pessoa e falar, olha, você já sabe quando você entrar no presídio, você vai assumir um papel ali de um fantoche, né? E vai ter 24 horas por dia, um meio eletrônico, na verdade, para saber o que ele faz. Esse negócio que eles falam de fugiu, não voltou mais, não sei o quê. Mas isso é um preço que se paga, né? Porque a autoridade policial está aí para andar atrás da pessoa. E eu tenho certeza que os índices de fuga nessas coisas são mínimos, em função do número de